Olá, eu sou a Cida Maia, sou professora de dança de salão, coreógrafa e dançarina, sou formada em educação física e mestre em aquisição e desempenho de habilidades motoras. Também sou autora do livro Dança de Salão, uma alternativa para o desenvolvimento motor no ensino fundamental. E hoje eu vou falar com a Sheila Santos. Sheila Santos é de Cascavel, no Paraná. Iniciou a vida na dança aos 8 anos de idade, estudando as técnicas do balé clássico, jazz, dança contemporânea e folclore em sua cidade natal. Mais tarde, em Curitiba, graduou-se como bacharel e licenciada em dança pela Faculdade de Artes do Paraná, onde também obteve o grau de especialista em dança de salão. Atuou como bailarina, assistente de direção e diretora artística em vários espetáculos de dança. Atualmente desenvolve seus trabalhos em São Paulo, mas com intensa atuação no mercado nacional, internacional e online das danças a dois, tanto em sua prática social como em sua vertente artística. Idealizadora do projeto Mulher que Dança, hoje uma das maiores comunidades de mulheres da dança de salão. Em destaque também por seus estudos nos novos diálogos dançantes e capacitações de profissionais. É um prazer ter você aqui no Juntos pela Dança Brasil. Oi, Cida! Oi, todo mundo que está assistindo esse vídeo. Muito feliz de estar aqui. Um beijo para você, Cida. Muita saudade de conversar contigo. Obrigada ao canal Juntos pela Dança Brasil por esse convite de compartilhar um pouquinho da minha vida de dança com vocês. Então eu gostaria que você contasse pra gente como que a dança entrou na sua vida e especialmente a dança de salão. Eu quase não tenho memória na minha vida sem dança, porque eu comecei dançando com 8 anos de idade, muito jovem, e desde então nunca mais parei, sou bastante orgulhosa disso. Eu fiz balé, jazz contemporâneo, dancei folclore alemão, dancei muita coisa na minha infância e adolescência. Depois escolhi que eu ia trabalhar com dança oficialmente, então eu me mudei de Cascavel, no Paraná, para Curitiba, para fazer a minha formação acadêmica. Então eu fiz uma faculdade de dança na FAP, Faculdade de Artes do Paraná, e mais ou menos nessa época eu conheci a dança de salão. Durante a minha faculdade eu conheci um grupo de pessoas de uma escola de dança em Curitiba, especificamente de dança de salão, e comecei a sair com as pessoas para balada, para festa, e achava aquilo o máximo, porque eu entendia pouquíssimo da técnica, e então eu comecei a entender que eu podia dançar a dois, que era uma coisa muito diferente para quem vinha de uma história de danças individuais. Bem, eu tive um grande amigo nessa história que se chama Cristiano Alcântara, que depois de um tempo resolveu abrir uma escola de danças de salão em Curitiba, seguindo o método do Jaime Arocha, então me convidou para ser uma professora de balé, de alongamento, das outras técnicas dentro dessa escola. Mas aí a dança de salão tomou meu coração e em pouco tempo eu acabei me afastando das outras técnicas, não totalmente, mas de trabalho, de linha de trabalho, e comecei a me dedicar exclusivamente às danças a dois. E foi uma grande escolha, viu? Não me arrependo nem um pouco. Então, Sheila, eu queria que você contasse pra gente, você como professora e dançarina, o que te inspirou a dançar? E quais foram as maiores facilidades e as maiores dificuldades que você encontrou na dança de salão? Bem, o que me inspirou a dançar, eu não tenho muita certeza, porque eu era muito pequena, né? Então, eu acredito que tinha um pouco daquele sonho de menina de ser bailarina, de caixinha de música, sabe? Mas também eu era uma pessoa que gostava muito de me apresentar, de falar, de me expressar. Então, eu sinto que isso fez diferença lá na minha escolha de começar a dançar. Diz minha mãe que eu pedi muito para fazer as aulas de balé. Depois, o que me manteve, eu acho, na dança, principalmente naquela fase ali da adolescência, que é quando a gente fica, né, desiste de tudo, não quer mais nada e tal, eu acho que foi a coisa do palco. Eu sempre me senti muito bem em cena. O teatro, de uma forma geral, é o lugar onde eu me sinto melhor no mundo, assim. Então, eu acho que estar em cena me fez continuar. E depois, quando eu fui para dança de salão,
eu acho que foi o desafio de aprender uma outra técnica, muito diferente de tudo que eu já tinha dançado, porque tinha essa condição de dançar com alguém. E isso foi bastante desafiador. E ao mesmo tempo motivador, sabe? Eu também sinto que a dança de salão aceitou o meu corpo do jeito que ele era e os meus potenciais ficaram maiores dentro dessa técnica. Então eu me senti encontrando o meu caminho, sabe? Então foi muito legal quando eu cheguei nas danças de salão, porque tudo que eu trazia de outras técnicas fez sentido naquele lugar que eu cheguei. E aí por isso eu fiquei. Quando você me pergunta quais as minhas maiores dificuldades na dança de salão, justamente naquele começo ali, que foi essa transição de vir de uma atividade individual para uma atividade de dupla, eu sinto que foi entender como que meu corpo ia se comportar junto com outra pessoa o tempo todo. Depois teve uma outra coisa que foi bastante importante, porque nas danças individuais eu era estimulada o tempo todo a pensar por mim, a decidir no meu corpo, a organizar as minhas ideias e a principalmente me expressar. E quando eu cheguei nas danças de salão, eu meio que fui um pouco tolhida disso tudo, né? Era uma época em que a mulher na dança de salão não tinha muita voz, não podia escolher praticamente nada do que ela fazia, era tudo sempre muito conduzido, e isso foi difícil para mim no começo, porque eu tinha uma sensação de que meu corpo estava à disposição do meu parceiro para expressar as ideias dele, não as minhas. Então eu fiquei um pouco confusa com isso, mas eu também sempre fui muito disciplinada, e então falei, ok, eu não entendo dessa técnica, deixa eu entender o que está acontecendo, e depois, então, eu posso opinar ou questionar a técnica, e foi o que foi acontecendo ao longo do tempo. Agora eu gostaria que você contasse como começou e como surgiu a ideia do projeto Mulher que Dança. Bem, Mulher que Dança é a minha paixão. É um movimento, uma comunidade de mulheres que escolheram, que optaram por ser donas de suas vidas, dos seus movimentos, dos seus corpos e de buscar uma autonomia, uma expressividade nos seus movimentos, uma identidade ao dançar a dois. E isso tudo começou com a minha história, né? Eu sempre digo que eu criei o Mulher que Dança a partir das minhas inquietudes, das coisas que eu sentia, e eu fui encontrando ao longo do caminho mulheres que se identificavam com essas mesmas inquietudes e foram ficando comigo, ficando perto de mim, e juntas a gente foi construindo essa história. Eu não escolhi trabalhar com mulheres inicialmente, mas como eu contei um pouquinho antes, eu tinha essas dúvidas em relação ao quanto eu poderia me expressar na dança, o quanto eu poderia fazer o que eu queria junto com a outra pessoa, né? Nunca pensando em fazer alguma coisa sozinha. E aí, em um determinado momento, eu comecei a usar isso no meu corpo e experimentar coisas que eu sabia, que inclusive eu trazia das outras técnicas, tentando reconhecer em mim os meus movimentos. E eu acredito que isso acabou chamando um pouco a atenção das mulheres, as minhas alunas, principalmente, ao meu redor, e elas começaram a me solicitar, me ajuda, me ensina isso que você faz e tudo mais. E aí eu comecei primeiro com as aulas presenciais, primeiro muito com as minhas alunas, depois com workshops na região, na cidade, na região, no estado. Acabei indo morar em São Paulo e comecei a atender os grandes congressos, os grandes eventos de dança, e depois uma carreira internacional nos últimos anos. Então, isso começou a tomar uma proporção que eu não conseguia mais o tempo todo estar presente para atender presencialmente as meninas. Então, Mulher que Dança foi para o ambiente online, e que está sendo tão importante nesse momento que a gente está vivendo. Então, tem cerca de 3 anos que o Mulher que Dança existe como curso online, mas também como comunidade online, onde a gente agrega mulheres do mundo inteiro que querem descobrir um pouquinho mais delas através da dança. Por fim, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente e que você deixasse uma mensagem para os professores e alunos, para todos que trabalham, praticam e amam a dança de salão pelo Brasil afora.
Eu acredito, Cida, que a gente tá num dos melhores momentos da dança de salão. A gente tá passando por uma transição muito importante de vários conceitos que vinham sendo reproduzidos, repetidos ao longo dos anos, sem muita reflexão. A gente meio que ia passando isso para frente porque era assim, porque tinha que ser, porque assim era a tradição. E nos últimos anos a gente está passando por um momento bastante importante como técnica, porque a dança de salão como técnica organizada mesmo, dentro de sala de aula, com um pensamento metodológico, ela é bastante jovem, né? Bastante recente. A gente tem cerca de 30, 35, 40 anos nesse formato. Então é muito bebê ainda, né? Eu acredito que a gente tá, como todas as outras técnicas, o balé, a dança contemporânea, a dança moderna, passaram por momentos onde aquilo sai desse lugar um pouco intuitivo, né? De conhecimento e passa para um lugar mais acadêmico, não só no sentido de um pensamento, né, universidade, um pensamento de pesquisa, mas também por um lugar de cuidado com o repasse dessa informação. E a gente está nesse momento. Então é normal que agora a gente tenha muitas arestas, assim, né? Porque tem pessoas que vão descobrindo conceitos ou vão usando conceitos de outros lugares para aplicar nas danças de salão. E isso causa um estranhamento naquele ambiente onde tudo já acontecia e sempre aconteceu. Mas eu sou uma pessoa muito entusiasta da mudança, assim, sempre acho que a mudança ela gera um incômodo, mas ela gera um respiro, né, um refresco. Ela faz com que a gente amplie a consciência, ela traz novos horizontes. Então eu sinto que a gente tem um futuro lindo pela frente, né? Sempre mantendo, sempre lembrando de onde a gente veio, porque é muito importante, para que a gente consiga olhar para frente e falar onde é que a gente quer chegar. E hoje eu sinto que, por exemplo, as capacitações de profissionais, os cursos que geram formação, eles estão ganhando importância, então os profissionais estão se preparando melhor para entrar em sala de aula. Os alunos, por sua vez, também estão aprendendo a escolher melhor seus professores e professoras. As mulheres, de uma forma geral, estão assumindo seus lugares de importância dentro de sala de aula, dentro do compartilhamento do conhecimento, e assim todos nós vamos contribuindo para ter uma dança de salão mais unida, também mais bem pensada e principalmente que coloca o ser humano como centro desse movimento, né? Para que a gente possa usar a dança de salão como uma ferramenta para transformar as pessoas em pessoas ainda melhores do que quando elas chegaram na dança de salão.